Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Tretes mais uma vez para o radar dos emprestados, para atualizar a situação de todos os emprestados pelo Furacão e ao Furacão também, isso vai ser importante. E eu tô ligado que hoje é legal porque tem gol de emprestado, tem gol de um dos nossos pupilos por aqui. Tá aqui o Léo pra falar com a gente, nosso Leonardo Negócio. Como é que você tá, Léo? Tudo certo? Cara, tô bem. Muito feliz aí com que deu certo o primeiro radar. Ficou legal, né? E, cara, acho que não foram só os fãs da Trece que gostaram não, né? Até uma galera voltou a jogar, tão fazendo gol. Tão não, né? Tem um fazendo gol aí. É verdade. E bora. Temos muita coisa pra atualizar, né? Antes de atualizar, deixa o like. O like é muito importante. Quanto mais like, mais o YouTube entende que é conteúdo relevante, mais ele divulga esse vídeo, beleza? O cara que fez o gol é um cara que a galera não gosta, né? Um cara que a galera não é tão fã assim, mas é quem tá fazendo o gol dos emprestados do Furacão. Lucas Dioro foi na rede, né, Léo? Lá na Universidade de Chile nesse final de semana. Pois é, ele enfrentou o La Serena e ele tinha ficado um tempinho fora por uma lesão no menisco. Ele ficou adiando a lesão porque queria ajudar a Universidade de Chile. Aí ele esperou uma parada, fez a cirurgia, ficou fora em uns 11 dias e voltou a atuar semana passada pela Copa Sul-Americana. E ontem, no domingo, enfrentando o La Serena, voltou a marcar, né, 20 anos. Legal demais, cara. Voltou a fazer. A gente tem até o gol pra colocar pra vocês verem, tá? Deixa eu colocar. Até dar um zoomzinho na tela aqui pra ficar mais fácil. Ó, se liga. Jogada lá pelo lado esquerdo, ele tá aqui no meio, tá? Ele faz a movimentação, domina errado, faz o corte na marcação e consegue fazer o gol pra Universidade de Chile, né? Então, assim, é aquela coisa, né? É um bonito gol. Não, mas é um gol Lucas Dioro, né? É o gol mais Lucas Dioro possível. Ele faz a movimentação, domina a mão a bola, aí faz um corte, consegue fazer o gol de perna esquerda. Tem uma temporada interessante, bonito, meio né? feio, né, cara? Meio dividida ali. Apesar jogada... do domínio, ele faz um bom corte. Exato, a jogada tava feia até a também. finalização, né? Exato. E aí ele consegue fazer bem essa jogada. E assim, é que aquela coisa, né? Não dá pra gente olhar pro Diori e falar, o Diori ajudaria o Atlético nesse momento. Por mais que talvez ele entregasse mais que o Allan Kardec. O Diório ajudaria o Atlético numa Série A em 2026? Não ajudaria, como não ajudou em 24. Exato. Então é um jogador que a gente não pode chegar aqui e falar, pô, o Diório tem que voltar. Não tem, tá? Mas, longe disso, bem longe disso. Mas, este gol e uma performance ok, já são 15 gols dele lá pela Universidade de Chile na temporada. Essa performance dele pode garantir uma compra da Universidade de Chile, que tem essa opção de compra no final do contrato em dezembro, nesse momento. E aí, talvez o Diório permaneça por lá. É o que o torcedor do Furacão tanto quer nesse momento, né, Léo? Como foram os outros? Dá um giro dos outros jogadores emprestados pelo Atlético na América do Sul e também no futebol brasileiro. Cara, sem muitas novidades. O Dudu, a gente sabe que saiu daqui, o nosso querido Dudu Medicina, não chegou a atuar pelo Atlético na Série B, mas pelo Atlético Goianiense ele já soma 8 jogos e 7 como titular. São mais de 500 minutos em campo pelo Dragão. E, cara... Surreal, né? Surreal, porque assim, ele não jogava desde 8 de março. Ele não entrou em campo pelo Atlético na... Era sempre a mesma. Exato, cara. Era sempre lesão, algum incômodo e, pelo jeito... O ar de Goiânia é um pouco diferente do Eduardo Paraná, né, cara? É mais fácil pra ele jogar, né? E os outros? Como é que tá o nosso Benítez, por exemplo? Cara, que eu tô curioso. O Benítez, ele voltou a jogar... Ele voltou a entrar em campo. Jogar é uma palavra muito forte, sabe, cara? Entrou em campo pelo... É pelo Olímpia, né? Olímpia, lá no Paraguai. Para enfrentar o Trinidense. Muito bem, cara. Foi num empate de 1-1, mas sem muitas aparições. Jogou poucos minutos, né? Sim, poucos minutos. Pouco mais de 10 minutos. E não agregou muito no jogo. O jogo que já tava meio pro fim. Ele só entrou só pra selar. É como ele tem entrado, né? Não tem entrado muito mais que isso, não tem contribuído muito mais que isso. Benítez é um jogador que parece não ter o lado físico necessário pra atuar em alto nível no futebol. E até no Paraguai, né? Onde ele conseguiu atuar pelo Guarani do Paraguai, ele volta agora e pouco consegue agregar. O Mastrino jogou um pouquinho pelo Botafogo também, né? Cara, é um pouquinho mais... Mas é bem pouquinho, Bem pouquinho, cara. Foi até no dia que a gente soltou a primeira edição do Radar. Sim. Foi um jogo emocionante de 3-3 entre o Botafogo e o Mirassol, mas, cara, Mastriani entrou por 1 minuto, deu um toque na bola,
e depois daquele jogo mais nada. Não voltou a entrar. Cara, assim... E é o que tem acontecido, né? Ele entra uma vez, passa um bom tempo e talvez deu uma aparição ou outra, assim, mas nada muito concreto. Caiu pra cima o Mastriani, mas adianta pra não jogar? No Atlético ele já não tava satisfeito, já não ficaria. O Atlético teve toda aquela situação de eu quero que vendeu o Mastriani, agora eu não quero mais vender o Mastriani, vai ao Botafogo. Ele tá disputando contra 2 caras melhores que ele, que é o Arthur Cabral e o Cris Ramos, né, lá no Botafogo. E não que sejam melhores centroavantes do futebol brasileiro, não são. Mas são jogadores numa fase melhor que a do Mastriani nesse momento. Sim. Mais um cara que se provou não dar certo na equipe do Atlético também mais à frente. Bom, né? E essa fase desses jogadores como Benítez, Mastriani, até o próprio Ryan Palacios que eu ia falar, já adiantando, o Palacios, ele chegou, jogou uma partida e até agora não... Lá no Nacional do Uruguai, Isso, né? no Nacional do Uruguai, e não voltou a campo. Ele vem sendo relacionado em algumas partidas, mas não... Em campo não temos novidades sobre o Ryan Palacios. Quem diria, né? Quem poderia imaginar? É muito abaixo. O Palacios mostrou a nível de futebol paranaense, que era um jogador abaixo, mostrou na Série B, que era um jogador abaixo, foi jogar no Nacional, que aspira a título lá no Campeonato Uruguaio, e não tem conseguido jogar. Era até lógico que isso não acontecesse, né? E aí a gente passa para os caras que são do Atlético, que estão emprestados ao Furacão. E teve um retorno importante, né? O Kevin Velasco voltou a jogar, cara. Muita gente se perguntava por que o Velasco não era utilizado. E tá de volta e... Podemos dizer com gol? Assim, o gol foi pra ele, né? Na súmula tá lá o nome dele. Na súmula tá o nome dele, né, cara? Mas ele voltou a jogar... contra o Vila Nova na vitória de 2-0 do Atlético, com aquele golzinho chorado, mas muita gente gosta do futebol do Velasco e bom ver ele de volta, né, Vitinho? Pois e começava a ser até ilógico não ter o Velasco relacionado, ou pelo menos como uma opção a entrar, porque se a questão toda era pelo contrato, de ele não pode ter 50% dos minutos, porque se tiver o Atlético tem que comprar, mesmo se não subir. Agora o Atlético se encaminha para subir. Se encaminha é forte, né? Mas eu acho que o Atlético se coloca na briga. E se a intenção é subir, e se em caso de acesso o Velasco tem que ser comprado pelo Furacão, mais os 50% dos minutos utilizados, aí não faz nenhum sentido não ter o Velasco no campo, né? E é um jogador com velocidade, é um jogador com drible curto, com 1 contra 1, é um jogador que encontra alternativas muito interessantes de quebra de linha, consegue afunilar muito bem esse jogo. É uma opção diferente, é uma opção interessante que o Odair ganha nesse momento, né? Claro, ainda demora, provavelmente, né? Vai demorar a voltar a ter ritmo de jogo, vai demorar, talvez ser um titular da equipe. E provavelmente não será. Mas acho que como opção do banco, para ganhar em profundidade de elenco, o Atlético ganha, tendo a opção do Kevin Velasco, que foi um jogador importante no começo da temporada. E teve gente fazendo gol, né? Dentre os emprestados ao Furacão nessa última partida contra o Operário, né? Pois é, cara. Um cara que tá ganhando o coração da torcida, hein, cara. O Gaston Benavides, lateral direito, volta a marcar mais ou menos, porque ele já tinha feito um gol igual contra o Criciúma, mas foi anulado e fez o gol da vitória contra o Operário nesse fim de semana, né, Vitinho? E aquela coisa, né? O Benavides, e muito se falou, e muito se lamentou a saída do Cauã Moraes. E lógico, né? O Cauã Moraes é um jogador muito jovem, o Cauã Moraes tem um teto muito alto, o Cauã Moraes é um jogador que consegue e conseguia ser um dos protagonistas do Atlético com muita personalidade, e deixou o clube. Aquela coisa, ter o Benavides como opção é o melhor dos mundos? Não seria o melhor dos mundos ter como opção o Benavides ou o Cauã Moraes, porque o Benavides já é um jogador de 30 anos, né? O Cauã Moraes é um cara com um teto muito alto, com muita exposição, com uma possibilidade de evolução muito maior. Mas se eu falar que o Benavides está entregando menos do que entregava o Cauã, eu não concordaria com essa afirmação. Porque o Benavides tem jogado pelo menos do mesmo nível, tem contribuído pelo menos do mesmo nível. É um cara muito presente quando na questão mental do jogo, quando tem que motivar os companheiros, quando tem que se colocar numa posição interessante, quando tem que fazer uma catimba, por exemplo. É um jogador experiente para fazer esse tipo de coisa. Traz a possibilidade de ser terceiro zagueiro também, não precisa ser só ala, e consegue ajudar das duas maneiras, construindo e definindo. É impressionante como tem jogado o Gaston Benavides. Se fez um jogo ruim recentemente, até acho que foi contra o Atlético, que ele foi muito criticado, até não lembro exatamente qual foi o jogo, mas teve uma atuação abaixo das outras recentemente. A regra é de que ele vem jogado bem.
Vem jogando bem. E essa atuação ruim foi uma exceção grande à regra dele pelo Atlético nesse momento. Opção de compra do Velasco e do Benavides, mesmo valor, tá? 1,7 milhão de dólares. Não é muita grana. Na verdade, é muito pouca grana, tá? Comparado com o Atlético gastou, por exemplo, no Kevin Viveiros, é muito pouco dinheiro. Então, assim, subindo ou não subindo, o Atlético tem que comprar o Benavides. Nesse momento, o que pela avaliação que a gente consegue fazer desse começo de passagem do Benavides pelo Atlético, o Atlético tem que fazer esse movimento, tem que fazer esse investimento, porque é um jogador que tem mostrado bola suficiente para jogar na B e para contribuir na também. Pois é. E agora, falar um pouquinho dos nomes que foram cotados para jogar na Taça FPF. Pô, é verdade. Tem gente aí, viu? Temos 3 nomes aí que estavam cotando, principalmente o primeiro que já foi descartado de primeira foi o Tevez. Que infelizmente tá no Atlético ainda por birra da direção. Birra da direção. A gente não sabe ainda o porquê decidiram manter. Na verdade, a gente tem uma porque foi logo depois da situação do Cauã Moraes. Exato. O Cruzeiro pediu de volta porque o Tevez não tava jogando. O Atlético olhou e falou: cara, não, tem contrato, vai cumprir o contrato. Não vai jogar, mas eu cumpri o contrato, né? Aí alguns esperavam que ele fosse atuar pela Taça FPF, mas não. A melhor escolha era não tirar o lugar de ninguém. Claro, da base. Concordo, exatamente. A Taça FPF vai ser usada pra quê? Pra ganhar time. E não faz sentido manter o Tevez numa situação dessas. A opção de compra do Tevez é de 23 milhões de reais. Sim, é irreal. Pô, é muita grana, muita grana. Pelo que o Tevez jogou, muita grana. O Atlético, obviamente, não vai fazer esse investimento, né? Então não faria sentido você utilizar um campeonato que vai ser da transição dos jogadores pra você dar chance pra um menino que, não tá interessado em jogar. E o Odair até deu uma entrevista coletiva, algumas aspas importantes sobre isso, né? Sim. Joga quem tá interessado, quem quer trabalhar, a geração de hoje em dia, os jogadores jovens querem tudo na hora. É obviamente um recado pro Tevez. Então, é um jogador que perdeu a chance. Foi bem no começo da passagem dele. E agradou o começo da passagem dele. Mas perdeu a chance de aproveitar do cenário do Atlético pra tentar evoluir na carreira. Perdeu um ano da carreira o Tevez. E por escolha dele, né? Não dá pra dizer que foi culpa dos outros. Não, o Tevez tinha futebol pra brigar. E parou de ser um jogador a tentar brigar. Muito post em rede social, muito story em preto e branco e muito pouca tentativa dentro do treino, pelo menos pelo que a gente escuta, sabe? Então é um jogador que perdeu uma chance, infelizmente, e poderia ser um jogador a ajudar o Atlético. Uma pena a atitude ruim do Tevez nessa questão de entender que deveria jogar e parar de trabalhar. Surreal essa parada toda. E aí tem o Elan Ricardo, né? Cara, antes do Elan Ricardo, eu queria falar do Tobias também, que era um dos cotados pra jogar, mas sentiu um incômodo no tornozelo. Tá machucado, nesse momento não joga. Tá machucado e ficou de fora da Taça FPF também. E agora, falando do Elan Ricardo, cara, o que você achou? Surreal, assim, a situação. Ele, contra o Batel, ele faz um primeiro tempo bom. Sim. E ele mostra que é melhor que os outros ali. E aí a gente não sabe, e eu reluto muito em entrar como que eu posso colocar? Em entrar na questão mental. Ou na questão, o cara não está afim, o cara está de sacanagem. Eu reluto muito em dizer que o cara tá de sacanagem. O Juca, lá no jogo, lá na Arena da Baixada, disse, o Furla disse. Pra eles, o Elan Ricardo tava com uma postura displicente. Sim. Eu reluto. Porque eu não sei se é isso mesmo, se o cara talvez sentiu fisicamente, o que passou na cabeça do cara. Mas a gente pode especular, né? Sim. Ele fez um primeiro tempo muito bom. Primeiro tempo que ele mostrava que ele era melhor que os outros, um primeiro tempo que ele conseguia, em vários momentos, se colocar como uma referência técnica do time do Atlético. E, assim, a disputa dele, um jogador que se destacou a nível de base de seleção colombiana, foi vendido ao futebol europeu lá no Beşiktaş da Turquia. Chegar pra jogar contra o Batel, o cara deitou no primeiro tempo. Assim, foi um nível muito diferente. Mas o segundo tempo dele é um segundo tempo muito mais centrado em tentar dar um drible a mais, sempre um toque a mais na bola, fazer uma jogada de efeito e não exatamente progredir a melhor jogada. E é natural de um jogador de 21 anos que não tem a melhor tomada de decisão. Mas isso abre a possibilidade de a gente olhar e falar, o Elan Ricardo tá de sacanagem. Sim. Como também é um jogador que, cara, tem 4 jogos no último ano. Pois é. E talvez a carga física no segundo tempo, ali a partir dos 60, 70 minutos, talvez já não tenha sido... ele não tenha tido o lado físico suficiente para sustentar isso. Então pode ser uma possibilidade. Fato é, seja por um lado ou seja pelo outro, que ficou muito feio. Ficou muito feio a atuação que ele fez contra o Batel. Tanto assim, né, que ele não é relacionado para jogar pelo profissional contra o Operário e também não é relacionado para encarar o Cianorte lá em Cianorte. Ele fica no CT. Ele fica de folga, né? Cara? A gente não tem nem muito o que falar. Exato.
como você falou, depois de um bom primeiro tempo, a gente espera o quê? Que mantenha o ritmo. Sim. Ou seja substituído no mínimo, né? Mas não foi o que a gente viu. Claro, ele até termina substituído, mas no momento em que, cara, pô, ele já tinha mostrado um nível muito baixo no segundo, né? E cada vez menos faz sentido a contratação, né? Pois é, cara, é um cara que ele jogou 1 ou 2 minutos no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians. Sim. Aí no jogo seguinte foi titular pelo Corinthians, não, pelo Atlético contra o Corinthians. E vai bem, pelo menos na minha visão. Assim, erra no lance do gol, ok. Sim. E o Felipinho também erra. Mas nos momentos em que ele participou do jogo, pelo menos pra mim ele mostrou qualidade. Cara, na análise que a gente faz, a gente traz que ele tem qualidade tecnicamente falando. Mas aí falta alguns pontos, falta evoluir. É um cara de 21 anos. Só que aquela coisa, você traz o jogador por empréstimo até metade da temporada. A opção de compra é de 5 milhões de dólares. Então, muita grana também, né? É um jogador que, assim, até entrar no ritmo, vai acabar a temporada. Sem contar com a adaptação também. É um jogador colombiano que estava na Turquia e veio pro Brasil aos 21 anos, cara. Então, não tem muito o que esperar, sabe? Exato. Ele vai demorar muito pra entender o costume, entender a cultura. Até ele se acostumar com o apartamento dele, acabou o ano, acabou a temporada, sabe? E isso impacta, gente. Não dá pra falar que não impacta. E é aquela coisa, né? Beleza, ele vai adaptar no final da temporada, vai ganhar ritmo. Aí acabou a temporada. Aí começa uma pré-temporada. Beleza, vai fazer uma pré-temporada, vai jogar um Paranaense, show de bola. Acaba o contrato no meio do ano. Pois é. Então, não faz nenhum sentido, cara. Pois é, cara. E... Cara, não tem nem o que falar. Não, é meio inexplicável esse movimento. E principalmente quando se fala num Atlético que tinha na volância uma lacuna muito grande e foi atrás de muitos volantes do mercado e não conseguiu ninguém. Pois é. E aí traz o Elan Ricardo pra solucionar, muitas aspas aqui, solucionar esse problema e não consegue solucionar. Cara, então é um movimento muito questionável desse time do Atlético. Até foi dito na Arena, cara. O Elan era o quê? O plano N do Atlético? Provavelmente. O Atlético teve umas 10, 11, 12 opções pra volância e não conseguiu contratar ninguém. É irreal pensar que o Elan Ricardo vai chegar e vai resolver alguma coisa. Até na Taça FPF ele não resolveu um jogo, sabe? Contra o Batel de Guarapuava. Pois é, é um time semi-profissional. Então, cara, a gente não tem muito como... Cara, não tem como elogiar o jogador. Não tem. Falar muito sobre o jogador, sabe? Até não tem nem como avaliar. Porque, ele, apesar dele jogar contra o Batel, ele não foi bem. Ok, é um jogo. Menos de um jogo porque ele não completa 90. Ele jogou contra o Corinthians e, na minha opinião, ele vai bem. Ok, mas é um jogo. São 2 jogos dele pelo Atlético nesse momento. Não deve ter dado 180 minutos pelo Atlético nesse momento. Então, cara, como é que a gente vai avaliar? Só quando que a gente vai poder avaliar? Quando que ele vai ter minutagem pra gente olhar e falar, agora dá pra fazer uma avaliação concreta do que é o Elan Ricardo? Não dá. Não vai dar. Difícil, né? E provavelmente não dará até o final do contrato dele. Pois é. Fechamos a pauta dos emprestados do Furacão? Cara, temos 2 emprestados que encerram um contrato com o Atlético e com seu clube no fim do ano. Santos e Patrick. Que jogou bola, hein? Patrick jogou muito. O Santos, inclusive, resolve o jogo contra o Atlético e o Patrick resolve a partida contra o Operário. Os 2 jogam muita bola, assim, né? É aquela coisa, o Santos eu vejo mais probabilidade de permanecer para a próxima temporada. O Patrick ganha mais grana, o Patrick tem um salário alto, né? Ele pertence ao Santos. E o Patrick, o Atlético não paga todo o salário dele. Sim. E aí, ele livre no mercado... teria que readequar essa questão salarial para poder permanecer no Atlético, caso seja da intenção do Atlético permanecer com o Patrick. A questão nisso tudo é que onde que vai jogar o Patrick? O Patrick vai conseguir um contrato do tamanho que tinha no Santos? Provavelmente não. O Patrick vai conseguir um contrato do tamanho que ele ganha no Atlético, que é metade do que ele ganha no Santos? Provavelmente não. Vai jogar a Série A o Patrick? Se o Atlético subir, o Patrick vai querer permanecer no Atlético para jogar A? Ou ele vai encontrar outro time de A? Não acho que vá. Ele já estava jogando na Série B, no nível de Série B de Campeonato Brasileiro. E então, assim, acho que é uma próxima temporada interessante. Minha opinião, este Patrick ajuda. Tem problemas, sim, tem muita coisa questionável no jogo do Patrick, mas o Patrick que demonstrou contra o Operário e que tem demonstrado com o Odair e que mostra que é fisicamente apto a ter uma sequência, por mais que seja um cara mais lento, um cara de menos mobilidade, ele consegue ter uma sequência de jogos interessante, né? Acho que é um Patrick que poderia ser mantido para a próxima temporada. Agora, tem toda essa questão de contrato. E sendo um jogador de confiança do Odair também, né? Sim. Então eu não vejo nenhum absurdo o Odair pedindo pra ele ficar. Até e porque ele foi
Sim, sim. E numa renovação de elenco, né? Sim. Porque a gente projeta que o Atlético vai ter que renovar todo o elenco, ou praticamente todo o elenco. Muita gente vai sair, o Atlético vai ter que contratar muita gente, e acho que o máximo que conseguir manter, melhor. Sim. E acho que o caso do Patrick poderia ser um jogador a ser mantido nesse Atlético para a próxima temporada. Concordo. É isso? Cara, felizmente só temos esses emprestados. Não temos muito mais. Vamos ver se os caras ajudam mais a gente pra próxima, né? O Diori ajudou, o Diori fez um golzinho. Agora o resto Diório, tá complicado, tá? Nosso GOAT. Nosso GOAT aqui do Radar dos Emprestados. Muito bem. Rapaziada, gostou do vídeo? Deixa o like, tá? O like é muito importante. Quanto mais like, mais o YouTube divulga o conteúdo, mais a gente fica feliz por aqui, beleza? E ó, se inscreve no canal, cara. Tem vídeo todo dia, toda hora. 5 vídeos por dia aqui na Threads. Tem arena todo dia, tem jornada esportiva. É a melhor cobertura, é a melhor programação no canal que mais fala de Atlético no mundo. Beleza? Aquele abraço, tamo junto. Valeu. Até a próxima, valeu.